palavra que Deus tem colocado no meu coração. Gostaria de pedir que você apagasse as luzes aqui, Henrique Onegai. Isso, Deus abençoe. Hoje nós vamos contar uma historinha para as crianças e para os adultos também, tá bom? Agora que a gente está buscando, Deus está falando para eu ter mais tempo com Deus, então eu tenho que fuçar e eu tenho que orar, jejuar e clamar. E eu tive um tempo de fazer um slideshow para vocês hoje, da mensagem de hoje. A mensagem de hoje é exatamente a mensagem de um homem. E este homem, Deus fez muitas coisas para alcançar este homem para Ele. Este homem chama-se Nabucodonosor, né? Fala para a pessoa do lado assim, ó, Nabucodonosor. É um nome para dar para um filho. É um ótimo nome para dar para um filho. É um nome facinho de falar. Nabucodonosor. A palavra Nabucodonosor significa um filho protegido no hebraico e no grego. Nabucodonosor significa um filho protegido no hebraico e no grego. Nós falamos muito sobre Daniel, o herói que venceu os leões, né? Timóteo gosta dos heróis. Se você tem filhos, filhos gostam de heróis. Nós falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, os três que vão orar, né? Que vai lá e passa na fornalha. Nós falamos sobre grandes heróis, mas nunca falamos sobre Nabucodonosor. E hoje eu queria falar sobre essa pessoa que vai identificar muito conosco. Eu quero que você abra o seu coração para hoje você se identificar com Nabucodonosor, essa pessoa, e Deus venha falar fortemente no seu coração. Você vai lembrar de muitas coisas que Deus fez na sua vida, na trajetória da vida, até você chegar aqui. Talvez você esteja no finalzinho na vida de Nabucodonosor, talvez você esteja no começo das experiências que ele teve, mas eu quero que essa mensagem, você possa entrar, nadar nessa mensagem, que é a vida de um homem, que Deus investiu muito para alcançar. Amém? Quantos são alcançados por Jesus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Primeiramente eu queria que vocês abrissem o texto, não em Daniel capítulo 7, mas que vocês abrissem o texto em Jeremias 27 a 5. 27, Jeremias show, Nidionana show, Gocetos, To Rokusetos. Jeremias 27, esse é o texto. Quem achou diz amém? Jeremias. Glórias a Deus. Estarei lendo aqui 27, do 5 a 6. Ele diz assim: Deus falando: eu fiz a terra, eu fiz os homens e os animais que sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas essas terras, Israel, entreguei tudo isso nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirva. Nabucodonosor, meu servo. Você já viu esse texto alguma vez na sua vida? Eu fiquei assustado. Servo de Deus que coloca crente na fornalha. Servo de Deus que faz uma estátua de si próprio e se adora. Servo de Deus? Mas olhando esse texto aqui, está falando no finalzinho da vida de Nabucodonosor. Uma pessoa alcançada para Deus, uma pessoa convertida para Deus, um rei poderoso, mas alcançado, que ama, que adora a Deus. Não só esse texto, mas Jeremias capítulo 24 também fala que Nabucodonosor é o meu servo. Não é maravilhoso Deus falar assim: olha, Morisan, o meu servo, Adriana, minha serva, Celso, meu servo, Maurício, Samuel, meu servo. Como é bom você ouvir isso, dizer Deus falar assim: você é meu, você me pertence, você é meu servo.
E Deus falou que Nabucodonosor era dele. Mas para ele ser do Senhor, Nabucodonosor, ele foi trabalhado. Ele foi trabalhado aos poucos. A última frase que aconteceu com Nabucodonosor está escrita em Daniel, capítulo 4, versículo 27. Eu quero que vocês abram esse texto. Nós vamos analisar Daniel 4, Daniel Shoyonsho, Nijudana Kara. Isso. Quem achar, tá bom? Acompanhe, por favor. Eu queria pedir para o Mori-san, se puder, o Mori-san ler em Nihongo, onegai shimasu. Oki na koide, onegai shimasu. 27節、それゆえ王様は私の勧告を心よく受け入れ、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすれば、あなたの繁栄は長く続くでしょう。このことが皆、ネブカデネザル王の耳に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の意とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は糸を高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。この主権は永遠の主権。その国はいよいよ限りなく続く。地に住む者は皆亡き者にものとみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の防衛のために私の意向を輝きも私に戻ってきた。私の顧問も責任たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して大いなるものとなった。今、私ネブカデネザルは天の王を賛美し、崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者を切り下ったものと。 Aleluia. Quero que vocês acompanhem na língua portuguesa. É muito importante isso, tá? Vamos ler aqui, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel estava falando, desfaz os pecados da justiça na iniquidade, usando de misericórdia para os pobres, para que se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando ao passear no palácio da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, com a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a sua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem ao domínio sobre todos os reinos dos homens, e dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens, comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no céu, até que cresceu pelo sob as penas de águia e unhas como as de aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos dos céus, tornei a ver o meu entendimento, e eu bendize, diz que assim, eu bendize
o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio soberano e o seu reino de geração em geração. Até aqui. Agora o versículo 37 para ganhar tempo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo. Fala assim: eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que estão na soberba. Amém? Essa aqui foi o trajeto da conversão de Nabucodonosor. Nós vamos ver a história de Nabucodonosor antes desse texto, porque depois desse texto, quando Nabucodonosor ele era um rei soberano, se transformou em um bicho, um animal. Quando ele caiu, aí ele se converteu, ele louvou a Deus e ele se tornou um servo poderoso, uma pessoa de Deus. Mas antes disso, Deus fez muita coisa para alcançar esse coração. Deus faz muita coisa para alcançar o meu e o seu coração para Ele. Quantas pessoas Deus usou? Quantas situações Deus permitiu e te socorreu, senão você não ia aguentar? Quantos livramentos de morte, que talvez você nem era para estar vivo, e Deus te livrou por tanto amor, porque Ele tinha uma escolha. Jesus diz: não foi nós que escolhemos Jesus, mas Jesus nos escolheu e nos nomeou para dar fruto. Amém, irmãos? Vamos entrar nessa viagem? Amém. Vai começar aqui a história. Esse texto de Jeremias 27 que eu acabei de ler para você, e Ezequiel 29, vai falar sobre o rei Nabucodonosor. É este homem bonito aqui na frente. É uma pessoa que Deus usou eles para entrar em Israel e para levar as pessoas escravas até Babilônia. O povo de Israel estava pecando. O povo de Israel estava com dois pensamentos. E naquele momento Deus falou em várias profecias: eu vou enviar um inimigo e ele vai fazer isso, ele vai permitir. E o povo não acreditava. Ele falou assim: não, Deus está com a gente. Eles viviam uma vida dupla, não viviam uma vida completa, íntegra. E Deus falava assim: eu quero que vocês me busquem de todo o coração, eu quero que vocês parem de fazer o mal escondido, eu quero que vocês me priorizem. E o povo estava assim. Então Deus permitiu que esse homem, Nabucodonosor, um ímpio, uma pessoa que era sanguinária, matava, olhava feio para ele e já mandava matar, uma pessoa fria, uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, entrasse em Jerusalém. E ali naquele momento ele escolheu jovens inteligentes de Israel. Ele pegou todo o tesouro que estava na casa de Deus. Imagina, os ouros, o copo de ouro, os utensílios de ouro da casa de Deus. Ele roubou tudo e levou para a Babilônia. Ele destruiu a casa de Deus. Tanto foi a permissão que Deus fez na relação a ele. E Nabucodonosor, ele achava que tinha todo o poder. Então ele tinha tanto poder que ele resolveu pegar os jovens, que era Daniel, e colocou o nome de Beltesazar. Mudou o nome dos três, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes de deuses do mundo, que são deuses pagãos. Ele fez tudo isso para mostrar: eu sou a pessoa que muda a história das pessoas. Então ele determinava, ele falou assim: eu vou fazer isso, eu vou comandar, eu vou ampliar, eu vou governar dessa maneira. E ele foi lá e fez dessa maneira. Uma das coisas que é maravilhosas em Nabucodonosor é que Nabucodonosor, ele é um dos maiores reis do império, e que ele fez uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Vou explicar para você. Na Bíblia Sagrada, Deus faz questão de colocar homens de Deus na trajetória das 7 maravilhas do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo é o Jardim de Babilônia. Quem foi que fez? Nabucodonosor. Quem andou pelo jardim da Babilônia? Daniel. Quem era Daniel? Servo de Deus. Quem estava lá? Deus. Outra maravilha do mundo: pirâmides do Egito.
Quem fez? Faraó. Quem estava lá? Moisés. Quem estava mais? O povo de Deus. Quem estava agindo com as pragas? Deus. Durante a história do homem, ela percorre na Bíblia, dizendo: o homem pode fazer toda maravilha, mas se não tiver a minha mão poderosa, eu estou lá. Eu quero dizer para você, você pode estar no Japão, pode estar em qualquer lugar, Deus está aqui, está perto de você. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Deus se faz presente. E Nabucodonosor falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, vocês jovens, vou mudar o nome de vocês e vou mudar a refeição de vocês. Eu acho maravilhoso, sabe o que é? Que Nabucodonosor, na sua soberba, não conhecia Deus, e Deus investiu na vida dele para que Nabucodonosor conhecesse que existe um Deus. Deus usou pessoas para despertar em nós um desejo de conhecer a Deus, e Deus fez isso. Sabe quem que Deus usou? 4 adolescentes de 14 a 15 anos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você pega um adolescente hoje e fala assim: você não pode comer chocolate, né? Não, você tem que comer chocolate. Aí ele vai comer chocolate. Ele nunca vai falar assim: não, eu tenho muito espinho. Não, é difícil hoje, mas naquela época eles tinham aquilo. Falaram assim: o que agrada a Deus eu vou fazer, o que não agrada a Deus eu não vou fazer. Eles tinham uma coisa na cabeça de amar a Deus. Esses 4 jovens, eles saíram da sua terra, mas eles levaram o maior presente. Sabe qual que era o maior presente que eles levaram? Eles levaram um Deus na fé no seu coração. Você quer investir o maior presente na vida do seu querido, da sua querida, dos seus filhos? Coloque a fé de Deus no coração. Eles não tinham teologia, eles não eram sacerdotes, mas eles acreditavam num Deus que existe. E Deus usou ele como primeira coisa para tocar no coração de Nabucodonosor. Sabe o que foi? Falou assim: olha, vocês têm que comer todo o manjar, comida com sangue, bebida alcoólica, você tem que fazer tudo isso, viu? Daniel falou assim: eu não vou fazer isso, se eu fazer isso eu vou pecar contra Deus. É a mesma coisa alguém falar assim: o que tem? Uma droguinha, o que tem isso, o que tem aquilo? Daniel colocou e assentou-se no coração. E no seu coração ele se assentou para dizer: eu não vou comer nada. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim, que Daniel colocou no seu coração: eu não vou pecar contra Deus. E ele falou assim: vou fazer isso. Mas Daniel, é perigo de você morrer de morte. O rei, se ele souber que você está desobedecendo, ele vai matar você. A Bíblia diz que eles comeram legumes e verduras, tá? Quantas crianças gostam de legumes e verduras? Maravilha, isso é muito bom. Não é errado comer carne não, tá, irmãos? Mas naquela época, Daniel, para honrar a Deus, ele falou assim: não tem nada de bom? Eu como essas cenouras aqui, essas batatas, essas verduras, não tem problema. E ali a Bíblia, Deus fez um milagre. Repita assim, fala: milagre. Milagre. Para mostrar para Nabucodonosor, que Deus é Deus. No final de 10 dias, eles se apresentaram diante de Nabucodonosor. Tinha todos os jovens de outros países, e tinha os 4 aqui. E ele fez perguntas difíceis: matemática, história, línguas. E a Bíblia diz que sobre todos os outros não havia diferença, mas sobre Daniel e sobre os 4, a fisionomia deles era mais gordo, mais corado, mais forte. E quando Nabucodonosor fez a pergunta, ele tinha ciência e conhecimento, ciência e revelação. Deus fez com que Nabucodonosor encontrasse neles 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais inteligente que outros jovens. Quem fez isso? Quem ensinou? Você aprendeu a língua agora. Você aprendeu Nihongo agora. Como você sabe Kanji? Quando veio aquele missionário africano aqui, é um testemunho. Ele, no meio de 500 africanos, a embaixada do Japão fala assim: abriu-se vaga para a faculdade no Japão, tudo pago.
só tem que fazer um teste. Imagina, 500 africanos na fila. E ele estava lá só orando, Jesus, salva o Japão, salva o Japão. E aí no coração fala assim, olá, o que tem? Se eu passar, eu passo, se não passar, não passo. Então foi lá, ele lá na fila, fez a fila. Passaram um papel para ele. E tinha lá o quê? Teste de Candi, irmão. Candi, ele nunca viu Candi. E aí naquela hora o Espírito Santo começou a falar, faz isso. Ele fez em 20 minutos. Fez a prova e entregou. Aí o pessoal ficou olhando para ele, saindo assim, das duas uma, ou ele não sabia nada, ou ele sabia muito. Fez a prova, saiu. Dos 500, sabe quem passou? Esse missionário, o único. Está aqui no Japão, está pregando a palavra na faculdade e está falando de Jesus para a glória de Deus. É Deus quem dá a sabedoria. Eu já vi gente que está pregando em português e americano entender inglês. Eu já vi brasileiro falando em português, tinha no meio ali um alemão. E o alemão começou a falar, e começou a falar aquela língua meio difícil. E falou assim, o que ele está falando? Falou assim, não, é que ele... Aí veio um tradutor e falou assim, é que ele falou que entendeu tudo em alemão. Como você aprendeu alemão? Falou assim, não fui eu que aprendi, é o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá sabedoria e te dá inteligência. Amém, irmãos? Foi o primeiro sinal. Nabucodonosor poderia dizer, Deus existe. Mas ele não fez isso. Aí falou assim, foi a legume e verdura, eu acho que estava bem vitaminada, né? Atribui tudo. É a legume, é a terra do Babilônia que é muito fértil. Deixa os rapazes inteligentes. Você já encontrou gente assim? Você fala, foi Deus que fez. Fala assim, não, é o clima, é a água, é o sol, mas nunca fala que é Deus. Foi assim com Nabucodonosor, ele não atribuiu, ele não se rendeu. Ele poderia se render. Nabucodonosor, ele teve um sonho. Perdão. Isso, peraí. Está tudo bagunçado aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso. Nabucodonosor, ele teve um sonho que incomodou muito a ele. E mais uma vez Deus investe na vida deste homem. Ele teve um sonho que... Sabe aquele sonho que você sonha, mas não lembra como que é? De vez em quando você quer até dormir um pouquinho mais para saber os cenas dos próprios capítulos. E quando alguém acorda, fala assim, acorda papai! Fala assim, filho, eu queria saber o final. Né? É mais ou menos isso. Né? Principalmente as mulheres falam assim, puxa, qual vai ser o final dessa novela do sonho aqui? E aí você sonha no dia seguinte, quer dormir para saber a continuação. E muitas vezes não tem continuação. Nabucodonosor é assim. Ele teve um sonho e ficou incomodado. E aí ele chamou os sábios, aquele que ele investiu, deu majar, investiu financeiramente, falou assim, eu quero que vocês me revelem esse sonho. Aí ele falou assim, então rei, fala o sonho que a gente revela. E o Nabucodonosor ficou irado e falou assim, vocês querem me enganar. Então vocês têm que, eu quero saber se vocês são verdadeiros, se vocês descobrirem o que eu sonhei e falar a revelação. Eles falaram, mas isso é impossível. Não há Deus aqui na terra, não há homem que possa fazer, só Deus que está no céu pode fazer isso. É o Deus que está no céu, o Altíssimo, a gente não pode fazer isso. Então Nabucodonosor falou assim, então vou matar todos vocês jovens. Até que quando essa notícia chega a Daniel fala assim, peraí, calma aí guarda, não vai matar ninguém não. Dá um tempo que eu vou orar. Eu vou orar porque tem um Deus que revela sonhos. Tem um Deus que mostra o futuro. E ele foi lá e chamou os amigos. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes você orar sozinho é muito bom, mas tem vezes que você tem que orar e chamar amigos. É por isso que existe a igreja. Você tem que estar entre amigos de vez em quando. E nessa hora Daniel chamou os amigos, se ajoelharam, clamaram, e Deus deu a revelação. E ele chegou diante de Nabucodonosor e falou assim, Nabucodonosor, eu tenho a revelação do sonho. E aí naquele momento ele foi e disse para Nabucodonosor, o sonho é o seguinte, você sonhou com uma grande estátua, com cabeça de ouro, com braços de bronze, com braços de prata, com cinto de bronze e com pés de ferro, com barro.
E aí ele começou a falar assim: você, rei, você é a cabeça de ouro. Sabe? Depois de você vai vir mais outro reino, que é o reino persa. E depois do reino persa vai ter outros reinos. Depois vai ter um último, que é o de ferro e de barro, que significa o Império Romano. O império que Jesus veio. E a Bíblia diz que depois ele falou assim, que depois dessa visão veio uma pedra lá do céu, e essa pedra foi cortada, e ela veio e despedaçou essa estátua, e não sobrou nada. E dessa estátua, essa pedra se transformou em um grande monte. E a grande pedra é o reino que não terá fim. É o que o rei no Daniel ele acaba de dizer. É um reino que nunca mais terá fim. Amém? Queria que vocês abrissem aqui em Daniel capítulo 2, versículo 45 e 46. Daniel, Nisho, Yonju-san, to Yonju-go, to Yonju-roku, tá? Então, Daniel, ele revelou esse sonho. Eu quero dizer para você que nós estamos diante de um Deus que revela. Nós estamos diante de um Deus que fala. Nós estamos diante de um Deus que não tem nada escondido, mas Deus mostra, porque Deus é um Deus vivo. Amém, irmãos? Deus usou mais uma vez um homem chamado Daniel para despertar em Nabucodonosor. Ei, Nabucodonosor, tem um Deus que está acima disso. E olha o que ele falou: de maneira que você viste do monte, foi cortada uma pedra, sem mãos, ela esmiuçou o ferro, e o cobre, o barro, a prata, o ouro, essa estátua. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser após isso, e certo é o sonho e a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares. Aqui o primeiro ponto: Nabucodonosor adorou a quem? Daniel. Aqui ele diz, versículo 46, e adorou a Daniel e deu presente para Daniel. Ele viu a interpretação do sonho, ele viu o que ia acontecer, ele viu que a rocha era Jesus, e aquela rocha ia quebrar os reinos, e ele seria um reino que não tem fim, porque Jesus é a rocha que a igreja está firmada, é o reino que vive eternamente. E ele não adorou Deus, ele adorou a Daniel. Até aqui, Nabucodonosor não se converteu. Nabucodonosor, ele começa a fazer as suas coisas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou viver pelos meus sonhos, eu vou atrás dos meus sonhos. Irmãos, é maravilhoso você ter sonhos, mas se o seu sonho tiver a direção de Deus, vai prosperar. Mas se você tiver seus sonhos e fazer tudo para si, meu irmão, é só destruição. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele construiu uma estátua. Está em Daniel capítulo 2, versículo 44 e 46, o texto que a gente leu. Ele fez uma estátua enorme com a sua figura. E sabe qual foi a loucura dele? Ele falou assim: eu vou ordenar que todo mundo se prostre diante dessa estátua. Uma coisa é certa: quando uma pessoa não se rende a Deus, ele vai se contra Deus. Você muitas vezes convida pessoas para vir para a igreja, você fala de Jesus. Se tem pessoas que estão sendo opostos contra isso, não se aposte, não fique triste. Na verdade, a resistência não é contra você, a resistência não é contra a igreja, a resistência é contra o próprio Deus. Ele vai lá e constrói aquela estátua. Ele achou maravilhoso a visão, o sonho, a experiência com Daniel. Deus muitas vezes coloca pessoas que você sente abençoado com a paz. Você é o que? É diferente, você é um amigo, está me ajudando aqui na fábrica. Eu conheço Jesus. Você ora por mim. Jesus vai lá e responde uma oração. Olha, alguém vem lá e te abençoa. Mas quem é você? Eu sou crente. Deus mandou entregar isso para você. Na sua trajetória de vida, quantas pessoas Deus usou para te mostrar alguns sinais? Olha, estou aqui, Foi quando Nabucodonosor, olha para mim. E a tendência muitas vezes para este homem foi o contrário. Ele foi lá e construiu uma estátua, não ouviu
viu isso, sinais que Deus estava colocando para olhar para ele. E ele ordenou para todo aquele povo, todas aquelas pessoas, aqui na minha casa, aqui na minha vida, todo mundo vai ter que se dobrar diante dessa estátua. Foi lá e soltou uma grande orquestra. E nessa orquestra, não é isso não. Isso. Nessa orquestra, ele falou assim: quem não dobrar diante dessa estátua será lançado numa fornalha. Era um caldeirão de fogo. Era uma fornalha, sabe aquelas que derrete ferro? Era mais ou menos isso. E eles costumavam queimar bronze naquele lugar. Só que Nabucodonosor falou assim: não vou queimar bronze, eu vou queimar gente. Porque se a pessoa não concorda comigo, eu vou queimar. Nós éramos assim. Se a pessoa não concordasse com a gente vai queimar, vou prejudicar. Não é assim? Nabucodonosor foi a mesma coisa. Até quando ele encontrou pessoas que tinham Jesus. Então quando você fala de Jesus, não precisa ter medo de ninguém não. Pode queimar um ou outro, mas você vai ser diferente. Porque você serve a um Deus Todo-Poderoso. Ele fez assim, ó: vou tocar a trombeta, se dobrem diante dessa estátua. E naquela hora, 3 jovens não se dobraram. 3. Mas aqueles 3 jovens que eu dei comida, dei estudo, dei casa, dei comida, dei banho, dei casa, dei tudo para eles. E eles, ó, ingratidão. Os 3. Ele falou assim: peraí, vocês 3 vem cá. Eu investi tanto em vocês e vocês são os últimos, são os primeiros a me trair. Eu vou te dar uma chance. Vai tocar de novo. E vocês vão se prostrar diante disso. E a Bíblia Sagrada diz que eles falaram assim: olha, rei, Deus pode nos livrar dessa fornalha. Mas se a gente não livrar e morrer, eu não vou me dobrar diante dessa estátua, porque prefiro mais honrar a Deus do que ser um idólatra, do que ser um traidor da fé. Trocar a fé em Deus, de um Deus que me ama, por causa de uma estátua? Não. A Bíblia diz que ele falou assim: então vamos aquecer 7 vezes a fornalha. Aí colocaram aquele fornalha, Nabucodonosor bem bravo aqui, tá? E falou assim: joga lá. 2 homens fortes amarraram os 3 e jogaram na fornalha. A Bíblia Sagrada diz que esses 2 homens que empurraram morreram queimados. E Nabucodonosor só olhando. Na minha influência ninguém escapa. Na minha influência quem manda aqui sou eu. Quem é o pastor que pode falar alguma coisa? Quem é o patrão que pode falar alguma coisa? Quero ver. Muitas vezes nós temos muito de Nabucodonosor aqui dentro de nós, gente. Não ouve papai, mamãe, não ouve professor, não ouve pastor, não ouve patrão. Nós estamos muito de Nabucodonosor. Sou eu vou botar no fogo, eu saio daqui, eu prejudico essa fábrica, e eu. Foi lá e fez. Mas Deus foi tão bom que Deus mostrou: Nabucodonosor, eu quero você. Um Deus apaixonado. E sabe o que Deus fez? Olha o que aconteceu. Vamos lá. Nabucodonosor olhou na fornalha. Quantas pessoas tem ali dentro? Tá certo? Nabucodonosor falou assim: mas eu joguei 3. Por que tem 4? E aquele quarto ali parece o Filho de Deus. Irmãos, se você estiver passando fornalha de fogo por causa da fé em Jesus, o Filho de Deus está com você. É crente de verdade? Vamos ver se é crente de verdade. Vou fazer uma coisa bem ruim para ele. Ele vai ver o Filho de Deus com você. Então não tem mais os que matam o corpo, mas não pode tocar na alma. Continua fiel e glorifica a Deus. Ele olhou e falou assim: mas tem 4. E eles não estão, tá alegre lá dentro. Não tem nada, não está queimando, não está sofrendo, está feliz.
Então naquela hora a Bíblia diz que Nabucodonosor falou assim: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai para fora. Aí Nabucodonosor, ele caiu a ficha. O Deus dele é verdadeiro. O Deus deles livra do fogo. É diferente dos deuses que eu inventei. Eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele quer manifestar a sua glória e mostrar que Ele é um Deus que livra também. Amém, irmãos? Tirou eles para fora. Começaram a sentir o cheiro. Não tinha cheiro de fumaça. Começaram a ver a roupa, nada queimado. Viu se tinha alguma queimadura? Nada. E a Bíblia Sagrada nos diz em Daniel, olha o que aconteceu aqui. Daniel capítulo 3, por favor, abra. Versículo 25. Daniel Sansho Nijugo Nijuroku. E respondeu e disse: eu, porém, veio 4 homens soltos que andam passeando no fogo, e não há lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses, é Jesus. Aleluia, Jesus no Velho Testamento. Aleluia. Versículo 26. Então Nabucodonosor chegou na porta do forno e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Aqui tem uma grande um exame aqui, ó a palavra, irmãos. Mais uma vez Nabucodonosor poderia dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do meu Deus, sai para fora. O que ele falou? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus, vocês são Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Coração fechado. Até aqui o coração. Não é o meu Deus, é o seu Deus. Entendeu? Vive a sua religião, aí eu estou aqui fora. Lamachova Navashai. Deus está trabalhando em vidas de maneira maravilhosa. Se eu fosse você, eu já dava glória a Deus pelo que Deus está fazendo. Amém, irmãos? E Nabucodonosor, ele diz assim: olha, eu vou fazer um decreto. E a qualquer pessoa que falar mal contra o Deus dele, não fala do meu Deus. Está escrito aonde isso, irmão? Aqui, ó, versículo 29. Nijukyusets. Então Nabucodonosor fez um decreto. O decreto não era para defender a sua fé, não era para defender o seu Deus. Olha que é o decreto que ele fez. Por isso foi feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua disser blasfema contra o Deus de Nabucodonosor? Não, né? Contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o Deus dele, não tem nada a ver comigo. Ele não poderia se render e falar assim: eu quero esse Deus para mim? Ele não se rendeu. Não, é o Deus dele. E se fizer alguma coisa vai levar castigo. Mas ele não se rendeu. E o coração de Nabucodonosor se endureceu novamente. Se endureceu novamente. Até que Deus usa a última oportunidade. Repita comigo. Deus usa a última oportunidade. Deus usou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus usou Daniel. Deus usou várias situações. Olha o que Deus faz. Deus dá mais um sonho para Nabucodonosor. E aqui naquele sonho, ele fica... Desculpa, está cortada a cabeça, tá, irmãos? Mas é ele deitado aqui, tá? E ele deitado, sonhando, ele sonhou com uma árvore. E aquela árvore muito linda, muito formosa, vinha um homem do céu e cortava aquela árvore. E ele ficou perturbado. E ele falou assim: alguém me ajuda. Chamou o mago, o adivinho, falou assim: ajuda a revelar isso aqui, porque isso aqui deve ser alguma coisa do futuro. Quem não quer saber o futuro? Eu quero dizer que nosso Deus é um Deus que fala do futuro. Mas como ele não conhecia, ele chamou para uma pessoa que sabia disso, que era Daniel. Você serve ao Deus de Daniel? É o seu Deus? Deus revela o futuro. Amém, irmãos?
E foi lá e mostrou, e Daniel falou assim: fala o sonho, rei. E quando revelou o sonho, Daniel, ele falou categoricamente, está escrito lá em Daniel capítulo 4, versículo 4 a 8, Daniel sho yonsho yon to hatsetsu made dozo yonde kudasai. Daniel 4, do 4 ao 8. Ele teve um sonho. E eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, florescente ao meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se me fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, os feiticeiros, os macumbeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não fizeram saber a interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e o qual é um espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Ele contou o sonho para Daniel, e Deus usou Daniel para contar o sonho e falar o que aconteceu. E ele falou assim: Nabucodonosor, Deus ama muito você. Deus tem um plano na sua vida, Nabucodonosor. Foi Deus que fez você virar essa árvore bonita. Ele que colocou adubo, Ele que deu água, Ele que deu riqueza para você. Você se transformou nessa árvore grande. E aqui tem vários passarinhos, tem várias sombras. Você está dando sombra para muita gente. Você está dando alimento para muitos povos. Você é muito poderoso. Mas vai chegar um dia que essa árvore vai ser cortada, Daniel. Nabucodonosor, vai ser cortada. E aí, essa árvore vai cair no chão e vai cair na erva. E você vai se transformar em um animal e vai comer erva como boi, até que reconheça que Deus é Deus. Aí a gente entra naquela história. Nabucodonosor ouviu aquela palavra e falou assim: tá bom, gostei da sua palavra, tá bom para mim. E não levou a crédito a palavra de Deus. Irmão, nunca despreze a palavra de Deus. Nunca despreze. Nunca despreze. Eu já tenho experiência própria para isso. Nunca despreze. Nabucodonosor, ele olhou toda a sua riqueza, toda a sua glória, e ele falou assim: está escrito aqui em Daniel capítulo 4, versículo 28, ele fala assim: eu, Nabucodonosor, construí tudo isso com a minha mão. Mais uma vez ele não dá glória a Deus. Mais uma vez ele não vai ao culto. Ele não adora a Deus. Ele não busca a Deus. Ele não se humilha. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, a Bíblia Sagrada diz que veio uma voz do céu, um anjo dizendo: Nabucodonosor, passou de ti o reino. E naquela hora, Nabucodonosor teve uma doença, que ele se transformou, a sua mente, ele começou a imaginar que ele era um animal. Ele ficou 7 tempos agachado como animal, quadrúpede, comendo ervas, e ele não vivia entre as pessoas, porque o seu raciocínio já não era mais humano. Nabucodonosor se transformou em um animal. Até que um dia, Nabucodonosor estava aqui, numa situação tão difícil, vendo as situações fechando, e ele começou a lembrar: puxa vida, Deus já estava mostrando que Ele era Deus lá no passado. Começou a passar a sua vida como um filme. Às vezes que Deus tem livrado ele da morte, às vezes que Deus supriu as necessidades, às vezes que Deus usou pessoas para falar com ele. E ele olhou para o céu, estava comendo capim no chão, e ele olhou para o céu e falou assim: olha o que ele fala, palavras de conversão. Eu quero dizer para você, conversão não é somente vir na igreja. É bom você vir na igreja, mas conversão é você olhar para Jesus, é olhar para Deus, é voltar o seu coração totalmente para Ele e falar assim: Deus, eu te dou glória, e eu temo a Ti, e eu vou honrar a Ti, eu vou servir a Ti. Isso é conversão.
Convencido é... Aí o presbítero Vitor manda um e-mail assim: hoje vai ter culto no Softopia em Ontão, 19 horas. Tem que ir lá, senão o presbítero Vitor vai ligar para mim na segunda-feira. Esse é convencido. Mas quando você vê o e-mail e fala assim: não, eu vou lá porque eu vou por causa de Jesus. Você é convertido. Tá bom, irmão? Convertido, ele não precisa de alguma coisa para empurrar. Vamos. Convertido, ele já vai de voluntariedade. O convencido, ele tem que ser empurrado. Vamos, eu vou te dar uma balinha. Vamos, eu vou te dar uma... Eu vou fazer alguma coisa com você. Vamos passear no parque. Esse é o convencido. Mas o convertido é porque já tem compromisso. Eu conheço esse Deus, eu amo esse Deus, eu quero esse Deus para toda a minha vida. A Bíblia Sagrada diz que quando ele fez isso, Daniel capítulo 4, versículo 34 a 36. Vamos ler, por favor? E aqui nós vamos encerrar. Daniel 4, 34. 4, 34. Yon Shou no Sandiyon. E no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Tornou a vir os meus entendimentos e eu bendize o Altíssimo. Olha que maravilha a conversão aqui, irmão. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e eu bendize ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está escrito isso? Não. Eu bendize ao meu Altíssimo. E não é só isso, olha o que ele fala. E eu louvei, ou seja, não, eles louvaram, não, eu louvei. E eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sobre o domínio sobre eternos, cujo reino é de geração em geração. Palavra de conversão é dizer: eu fui, eu quero, eu amo, eu vou, eu me entrego. E a Bíblia diz que quando Nabucodonosor faz isso, ele foi curado. Ele foi curado. Aquela doença que estava na cabeça dele, ele foi curado, ele se levantou. Os servos viram que ele estava andando e falaram assim: vamos trazer o rei de novo. Ele não podia reinar, mas agora ele está voltando, ele está sendo curado. E a Bíblia diz que ele voltou a ser rei novamente. E ele começou a ser um servo do Deus Altíssimo. Aí a gente começa a mensagem de tudo de novo. Nabucodonosor, servo do Deus Altíssimo. Que palavra dura. Eu gostaria de trazer uma palavra mais leve hoje, mas não sou eu que escolho. Eu queria estar encerrando aqui dizendo para vocês uma palavra muito interessante. O que Deus faz para nos salvar do inferno e nos fazer pessoas dele? Muitas vezes nós reclamamos que perdemos emprego, nós reclamamos que nós perdemos saúde. Muitas vezes, conforme está escrito em Jó, Ele, Deus, faz a ferida, mas Ele também sara. Ele quebra, mas Ele liga. Eu não estou dizendo aqui que você vai sofrer isso, mas eu não sei em que estágio você está. Você está no estágio de ver muitos milagres? E Deus dizendo: olha para mim, eu quero o teu compromisso com você, eu quero compromisso, eu quero vida. Ou talvez você tenha rejeitado, lutado, e mesmo assim Deus tem estendido a mão. Ei, olha para mim, eu coloquei pessoas para falar com você, eu mostrei coisas que outras pessoas não viram, mas você... É um Deus apaixonado dizendo: vem a mim que está cansado e sobrecarregado, que eu vos alevarei. É um Jesus que diz: eu sou bom pastor, e o pastor dá a vida pela ovelha. Ele vai atrás da ovelha perdida e fala: vem cá, volta. Esse era Nabucodonosor. Toda vez que eu lia na Bíblia Nabucodonosor, eu falava assim: Nabucodonosor é um homem ruim. Ele era ruim no começo, mas quando ele se converteu a Deus, ele se tornou um homem de Deus. Aleluia. Irmão,
Não é o melhor você começar mal, terminar mal, não. O bom é você começar e terminar bem. Terminar bem na fé com Deus. Entregando a sua vida para Ele. Nabucodonosor, um servo de Deus, uma pessoa escolhida por Ele. E hoje eu queria falar com vocês hoje sobre isso. Quantas coisas Deus tem mostrado para nós. E aí a gente fica construindo as nossas estátuas, construindo as nossas maneiras de pensar. E Deus está dizendo: ei, para de perder as coisas, para de viver assim, olha para mim, eu quero te direcionar, Nabucodonosor, eu quero te ensinar, eu quero falar com você. Eu coloquei Daniel para decifrar sonhos, eu coloquei homens de Deus para falar com você, eu coloquei sonhos. Até que Nabucodonosor acordou e viu: eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus de todo o meu coração. Eu não sei como essa palavra tem falado com você. Essa palavra bateu no meu coração com um grande temor. O que adianta um homem ganhar tudo e perder a alma, gente? É do meu jeito. Se alguém for contra mim, eu vou, eu faço, e quem vai mandar em mim? Para que isso? É do jeito de Jesus, gente. Do jeito de Jesus é melhor. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim vai achar. Nós estamos em busca da vida eterna. A eternidade vale muito mais. Se Nabucodonosor não despertasse, ele estava no inferno. Mas Deus encontrou aquela vida e falou assim: não, eu não posso perder essa vida. Deus olhou para mim e para você e falou assim: eu não vou perder essa alma. Eu cuido, eu guardo. Tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte, que é a resposta. Deus não podia obrigar Nabucodonosor. Deus queria que Nabucodonosor viesse do coração e falasse assim, com livre escolha: eu quero o Senhor, eu me rendo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero carregar minha cruz e Te seguir. Eu quero. Porque se você buscar o Senhor, é Ele que vai te exaltar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te dar vitória. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Deus está aqui nesta noite. Deus está falando aqui nesta noite. Essa palavra aqui é para algumas pessoas que estão aqui. Deus está falando que tem pessoas aqui que têm sido como Daniéis. Tem pessoas aqui que têm sido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus está mandando falar para você: continua insistindo. Continua insistindo, porque eu vou ganhar muito. Eu quero usar você. E as pessoas vão ver você como uma pessoa diferente, para resgatar muitos Nabucodonosor que estão fora por aí, que estão longe. Deus está falando para muitos Daniéis aqui: oh Deus, eu continuo, eu insisto, eu falo, eu faço, eu sou injustiçado, me coloco na fornalha. Deus está dizendo: eu estou com você, persevera, mantém, eu estou no controle, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Continua firme, Daniel. Continua firme, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não desista. Não desista, porque eu ainda te dei sabedoria. O Espírito Santo está sobre você. E agora eu quero fazer uma pergunta. Se dentro dessa mensagem Deus tem falado no seu coração, e hoje você quer dizer: eu quero me render, Senhor, eu quero me render totalmente a Ti, Senhor.
quero convidar você, com os olhos fechados, levante uma de suas mãos, como um sinal para Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Chega. O filho pródigo, ele sai, sofre tanto, mas existia um pai que estava ali pronto para abraçar. Aleluia. Existe um Deus que é o Deus de Jacó, que coloca Jacó num val de Jaboque e não desiste de Jacó, e se encontra com Jacó e fala: Jacó, você não vai ter mais o nome de Jacó, o seu nome vai ser Israel. Eu mudo a sua história. O Deus que muda a história está aqui nesta noite. Aleluia. O Deus que muda a história está aqui nesta noite. Você que levantou sua mão, por favor, venha aqui à frente. 自分の手を挙げた皆様は前に出てください。 Você que está dizendo: eu quero, Senhor. 私は欲しい Eu です quero と me render a Ti. 私は神様にひれ伏したいと Venha à frente. Deus Vamos abençoe. orar nesse momento juntos. 共に